Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente. Vamos falar, evidentemente, sobre a contraofensiva ucraniana em Kherson. Vamos falar também sobre a questão do gás na Europa, que é uma preocupação de todo mundo. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que também está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E bom, pessoal, deixa eu fazer só um aviso. Amanhã, dia 7 de setembro, vai haver uma grande manifestação aqui no Rio de Janeiro a favor do Bolsonaro. Vocês estão sabendo, eu estarei nessa manifestação, vou a Copacabana. Por conta disso, é possível que os vídeos amanhã estejam em horários errados. Eu não consiga produzir o vídeo no horário correto. Então vai ter vídeo, vai ter o vídeo sobre a Ucrânia amanhã, vai ter os vídeos normais do canal amanhã, mas eu não tenho como prometer que vai estar no horário certinho. Vou fazer todo o possível para tudo sair no horário certinho, mas se acontecer alguma coisa, não fiquem preocupados, é apenas um pequeno atraso, vai sair o vídeo normal, né? Bom, vamos falar então aqui da situação na Ucrânia, relembrando aqui a linha de frente, começando olhando a linha de frente, houve uma série de ataques de obuses aqui na fronteira, isso não é importante. Houve um grande bombardeio em Kharkiv. Infelizmente, mais uma vez, os russos atingindo prédios comerciais, sem nenhuma relevância militar, sem nada que tivesse ligação com o exército, com objetivos militares, só mesmo para causar danos nos ucranianos. Muito triste, parece que houve sim mortes, houve feridos. É um prédio residencial esse daqui, em Kharkiv, que foi atingido hoje cedo pelos russos, né? Então, infelizmente, isso daí a gente sabe que é parte da estratégia russa causar danos civis, né? Aqui no leste da Ucrânia, na região aqui da linha de Donbás, os ucranianos continuam surpreendendo. Ontem a gente teve a informação de que os ucranianos tomaram Kodema. Tá vendo essa cidadezinha aqui que está tomada pelos russos aqui no mapa? Parece que a briga já está em Semihíria. Os ucranianos estão avançando aqui. A gente mencionou que há poucos dias atrás também eles livraram totalmente Soledade, ou seja, esse trechinho aqui, esse pequeno trecho que havia sido tomado pelos russos foi retomado pelos ucranianos e a briga estaria nesses outros vilarejos aqui de Nova Kamianka e Stripivka. Enfim, os ucranianos estão avançando aqui também, não estão avançando só lá em Kherson, não. A gente já falou aqui sobre Ozerny, né, que foi tomado pelos ucranianos. É lógico, essa situação aqui a gente tem que ficar prestando atenção, porque isso aqui é uma cabeça de ponte, os ucranianos conseguiram tomar essa área, mas é importante que eles consigam reforçar, né, e continuar expandindo, porque se ficar só essa área aqui, é muito fácil para os russos retomarem isso daqui nos próximos dias. Eles têm Yampil, tem Lima, então se os ucranianos ficarem parados aqui, eles vão acabar sendo expulsos. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Até aqui a gente não tem notícia deles terem conseguido expandir essa cabeça de ponte que eles têm aqui em Ozerny. Mas, de qualquer forma, só o fato de eles terem tomado a cidade já é bastante significativo. E o fato de haverem também avanços ucranianos nessa região aqui é realmente muito significativo. E a gente vai falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre a contraofensiva em Kherson também, né? Houve algumas tentativas russas de avanço, mas a gente não tem nenhuma modificação significativa, apenas tentativas deles aqui, né? Bom, aqui no sul da Ucrânia houve um bombardeio ucraniano aqui em Mykolaiv. Essa coluna negra aqui é um ataque dos ucranianos numa locação lá dos russos, né? Tem uma outra imagem aqui também, bem significativa, né, das tropas russas. Lá deve ser um equipamento, um depósito de munição menor, pegando fogo lá nessa região. Também aqui em Kherson a gente tem algumas imagens impressionantes. Nova Kakhovka, mais uma... não, desculpa, aqui é Tomina Balka. Tomina Balka é essa região aqui, que está sendo atacada pelos ucranianos. Mais um local de munição, um depósito de munição que está sendo atacado aqui. Na verdade, segundo o pessoal, teve ataques em todas essas cidades aqui essa noite, né? Deixa eu tirar minha cabeça aqui para vocês verem as outras. Teve ataque em todos esses lugares aqui. Tomina Balka é essa daqui, mas teve também aqui em Rola Pristan.
em Chernobyivka, Darivka, enfim, em vários lugares aqui houve mísseis ucranianos atingindo depósitos de munição, né? E dá para ver bem legal essa explosão da Tomina Balka, não para ver a explosão propriamente, a imagem não ficou essa coisa toda, né? O vídeo está meio de longe, não dá para ver muita coisa, mas dá para ouvir bem, quer ver? Claramente um depósito de munição explodindo, né, as detonações secundárias ali no depósito. Mais um passo aí na estratégia ucraniana de destruir os depósitos de munição, destruir a logística russa na retaguarda. Bom, também teve ataque na ponte de Darivsk, né? A gente falou ontem teve ataque em todas as pontes. A vantagem é que agora a gente tem umas imagens muito bacanas da ponte de Darivsk. Tá vendo? Dá para ver que ela realmente está bastante destruída. A ponte de Darivka é, na verdade, essa pontezinha aqui sobre o rio Ingulets. Lembra, por que é importante essa ponte? Porque, na verdade, ela faz a ligação. O rio Ingulets, ele atravessa, ele corta as tropas russas em duas partes, né? A oeste do Ingulets você tem aqui Kherson e a ponte de Antonivka, e a leste do Ingulets você tem Nova Kakhovka e a represa aqui. Então essa ponte também ela é muito usada pelos russos para transitar munição e equipamento entre os dois lados, e ela está totalmente inutilizável. Dá para ver aqui como é que está a ponte, mas não é só isso, né? Aqui dá para ver, são vários, a imagem da ponte em várias ocasiões, mostrando a deterioração dela seguida, né? E aqui é justamente o que tem de ontem, dia 5 de setembro de 2022. O que houve ontem? A gente falou ontem que teve bombardeio nessa ponte, mas a gente não tinha imagens, né? Então o que a gente vê hoje é que os russos tinham feito aqui uma ponte temporária, aqui um pontão aqui temporário nessa região, e dá para ver que ele está afundado aqui, ou seja, os ucranianos conseguiram destruir o pontão que estava aqui. E, além disso, esses depósitos aqui, que provavelmente estavam guardando munição russa, também foram atingidos ontem. Dá para ver aqui um incêndio grande aqui ainda, né, no momento que foi tirada essa foto por satélite. Então, realmente, dá para ver que os ucranianos também estão destruindo as pontes temporárias nessa região. Isso aqui é um vídeo que foi gravado por russos numa posição abandonada. É um sistema antiaéreo Buk, aqui nessa região aqui, ó, Blahodatne. Os ucranianos atingiram essa região e destruíram o sistema antiaéreo dos russos que tinham aqui. Os próprios russos gravaram esse vídeo mostrando a destruição completa lá do equipamento deles. A gente agradece ao russo que fez a reportagem para a gente ficar sabendo que realmente foi tudo destruído ali do sistema antiaéreo que eles tinham lá. É um sistema antiaéreo moderno, então, enfim. Parece que a destruição foi bem grande na região ali onde isso foi feito, né? Aqui é uma cidade, um posto russo retomado pelos ucranianos. Isso daqui é Oline, essa cidade pequena aqui, é onde a gente está vendo aqui os ucranianos revirando ali o que tinha de material neste posto russo que foi retomado pelos ucranianos, né? E aqui em Arkhangelsk, que também é próximo aqui, ó, é essa cidade aqui, que também, aqui no mapa, ela ainda aparece como dominada pelos russos, mas eu já falei para vocês, ela já foi retomada pelos ucranianos, e aqui tem a imagem justamente dos ucranianos andando calmamente na cidade, coisa e tal. Então, aparentemente, realmente, está confirmado que Arkhangelsk está nas mãos dos ucranianos, a cidade, né? Esse vídeo que foi liberado de ontem para hoje. Ou seja, além do que a gente já vê de avanço aqui, teve mais cidades liberadas aqui no norte também. A aviação ucraniana ontem atingiu várias posições aqui, também aqui em Kherson, posições russas, né, para destruir, o que mostra aquilo que a gente mencionou. Aqui nessa região, os ucranianos estão com superioridade aérea, não tem domínio completo, os russos ainda atuam na região também, mas os ucranianos já estão dominando os céus aqui dessa região. E teve também um outro lugar aqui que eles corrigiram neste momento.
Quando eu carreguei esse mapa originalmente, Kostromka estava ainda mostrando como russa essa região aqui, mas como eu falei para vocês, ela já foi tomada pelos ucranianos e a gente tem aqui a confirmação. Brukinsk parece que havia sido tomada pelos ucranianos, os russos retomaram ela. Não dá para saber exatamente em mão de quem que está Brukinsk neste momento. E lembrando que é uma cidade muito importante justamente porque está nessa rota aqui T2207, né? Bom, é interessante essa visão aqui sobre como é que está, do ponto de vista estratégico, esse avanço ucraniano em Kherson, justamente porque é impressionante como funcionou a estratégia ucraniana, né? A Rússia botou nessa região aqui as melhores formações russas foram colocadas em Kherson justamente para evitar essa ofensiva ucraniana, deixando basicamente no resto do fronte, né, em Donbás e coisa e tal, o pessoal do Wagner, que são os mercenários lá do Putin, e os proxies, que são as, entre aspas, repúblicas separatistas lá, Donetsk e Luhansk, que na verdade são forças russas também, né? Mas só que são forças russas muito degradadas. O pessoal faz recrutamento, obriga as pessoas da região a irem para o fronte. Enfim, realmente não são forças significativas ali. Então o que está acontecendo é isso, o avanço ucraniano nessa região, a destruição que a Ucrânia está causando aqui é em cima das melhores tropas russas. Isso vai não apenas acabar liberando a região para a Ucrânia, como vai acabar também destruindo essas tropas russas, que são os melhores que eles têm, né? Vai tornar a Rússia realmente incapaz de avançar em outros lugares também. Então, ele menciona aqui a questão do ataque, explica por que os russos não conseguem avançar lá no Donetsk e também por que os ucranianos estão avançando lá também, né? Como eu falei, a gente já tem mais indicação de cidades tomadas pelos ucranianos na região de Donbás. E, no final das contas, ao final dessa contraofensiva ucraniana aqui, que como a gente falou, a expectativa é que leve coisa de 2 meses para retomar toda a região, deve haver, depois que os ucranianos conseguirem furar essa primeira linha de defesa em mais lugares, eles devem avançar relativamente rápido, mas até pegar a cidade de Kherson e Nova Kakhovka, na verdade Nova Kakhovka fica do lado de cá, né? Mas tomar Kozatsk e Berislav, isso vai tomar tempo porque realmente é bastante complexo tomar áreas povoadas, né? Ao final dessa contraofensiva, o exército russo vai estar destruído. As melhores tropas deles, as melhores formações vão estar destruídas, ou capturadas, né? O que significa que, muito provavelmente, o restante das áreas tomadas pelos russos vão cair em seguida muito facilmente. Aqui o Instituto para Estudo da Guerra, ele levanta que a contraofensiva ucraniana tem degradado a logística russa de forma tangível e as capacidades administrativas nas regiões ocupadas, né? A gente falou alguns dias atrás que os governadores eleitos ali pela Rússia, né, escolhidos pela Rússia, não foram eleitos nada, né? Os governadores escolhidos pela Rússia para governar as regiões ocupadas estão todos fugindo, tirando a família dali, e é lógico, as pessoas percebem isso, né? No final das contas, é roubada você confiar nos russos, você sabe que aquele governo, aquela região ali vai sumir rapidamente. Inclusive, uma coisa curiosa é isso daqui, né? Lembra que a gente falou sobre os russos estarem emitindo passaportes russos de forma voluntária. Quem quisesse pegar o seu passaporte russo poderia pegar o passaporte russo lá, né? E agora, imediatamente, quem pegou o passaporte russo lá em Melitopol já está recebendo convocação para o exército de Donetsk, a República Revolucionária de Donetsk. Ou seja, no momento que você pegou documentação russa, meu amigo, agora você virou ativo dos russos, vai ter que lutar no exército contra os ucranianos, né? Então, justamente o desespero russo por tropas fazendo esse tipo de coisa. O fato é que os colaboradores russos nessas regiões estão vendo que a situação está se agravando e é cada vez mais difícil eles agirem, conseguirem fazer referendos ou alguma coisa, porque as pessoas estão percebendo que a ocupação é temporária mesmo, né? Eles falam aqui também sobre a contraofensiva ucraniana em Kherson, dizendo que não há nenhuma informação oficial. Então, de novo, lembrando, tudo isso que a gente fala aqui não é oficial, porque justamente os ucranianos estão fazendo segredo sobre isso daí.
Basicamente ele conta aqui o que a gente falou ontem também sobre os avanços ucranianos em várias cidades por ali. Bom, uma outra notícia curiosa que surgiu ontem é que a Rússia está comprando artilharia da Coreia do Norte, comprando obuses, comprando cargas de artilharia da Coreia do Norte. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque eu sempre falei para vocês, a gente sabe que os mísseis de alta tecnologia russos estão em níveis críticos. A Rússia já usou uma grande parte deles, já tá, provavelmente mais de 40% dos mísseis já foram usados, e se você olhar isso sob o aspecto de defesa de todo o território russo, isso já é muito crítico, né? E eles não conseguem repor isso, porque com as sanções eles não conseguem comprar isso. Mas eu sempre falei que, do ponto de vista de cartucho de munição mesmo, cartucho para obus ali, eles têm muitas, têm infinitas munições isso. Tem estoques e mais estoques desse tipo de coisa desde a era soviética. Mas por algum motivo parece que isso está sendo preocupante também. Talvez essa informação de que eles tenham infinitos cartuchos de artilharia talvez não proceda. Para eles estarem comprando da Coreia do Norte, né? Por que eles comprariam isso da Coreia do Norte? Enfim. No final das contas, estão comprando vários cartuchos desses de artilharia da Coreia do Norte para o esforço de guerra. De fato, a gente tem visto menos tiros de artilharia lá na frente de batalha, mas eu digo que isso é provavelmente devido ao ataque ucraniano às linhas de logística russas, né? Então não é que a Rússia não tenha cartuchos, é que esses cartuchos não conseguem chegar na linha de frente para serem usados, né? Mas talvez a gente tenha que rever isso daí. Talvez realmente eles tenham problemas, né? E os ucranianos responderam a essa compra de armas da Coreia do Norte e falando que aqueles que não conseguem se transformar para os padrões da OTAN mudam para os padrões da Coreia do Norte, seja em armas, políticas e padrão de vida, né? Pois é. Eu avisei isso desde o início. A Rússia ela está num caminho para se tornar uma nova Coreia do Norte, 100% dependente da China. A gente vai falar agora sobre justamente a questão do corte do gás na Europa, e isso é algo que vai jogar a Rússia nas mãos da China. A China vai fazer o que quiser com a Rússia, como hoje faz o que quiser com a Coreia do Norte. Esse é o ponto, né? A Rússia interrompeu o fornecimento de gás para a Europa até que sanções sejam suspensas. Eu achei isso digno, achei isso justo. Eles estavam vindo com aquele papinho de que, não, vazou óleo, teve um vazamento de óleo, então a gente cortou e coisa e tal. A gente sabe que não é isso, pelo menos foram honestos dessa vez, falaram, olha só, vamos cortar mesmo, e vamos cortar até as sanções serem revertidas, ou seja, cortaram definitivamente, né? E isso vai ser muito ruim para a Rússia, vai prejudicar muito a Rússia, né? É curioso aqui como é que a Folha de São Paulo, um jornal absolutamente esquerdista aqui no Brasil, o Ocidente é o responsável pela situação ter chegado a tal ponto, lambe o saco do Putin, o pessoal da Folha, né? E botam o Putin rindo aqui, ganhei a guerra agora, cortei o gás da Europa. Esse pessoal é ridículo, esses russetes aqui, né? Como se isso fosse fazer alguma diferença no final das contas. A Rússia botou até um videozinho aqui, ó, falando sobre o inverno na Rússia, o inverno na Europa, que olha só, vamos desligar o gás, agora a Europa vai congelar, uma nova onda do gelo na Europa e coisa e tal. Olha o desespero dos russos para estarem fazendo isso neste momento, né? É aquilo que eu falei para vocês, o fato de eles estarem cortando gás no verão, ainda é verão, né? O outono entra daqui a pouquinho, mas ainda é verão lá. Para eles estarem cortando gás neste momento, só mostra o desespero dos russos. Eles não aguentam mais manter essa guerra, não conseguem mais aguentar as sanções, e aí tomam essa atitude totalmente desesperada de cortar o gás no verão, quando dá tempo da Europa ainda se preparar para o inverno adequadamente, né? O que a gente está vendo acontecer aqui é um grande esforço de marketing da Rússia, de propaganda da Rússia, de tentar convencer os europeus que é uma tragédia completa e coisa e tal, que vai todo mundo congelar no inverno e que tem que acabar com as sanções e coisa e tal contra a Rússia, mas isso não tem chance de dar certo, isso daí é muito pouco provável que aconteça isso. É lógico, a gente está vendo alguns movimentos de protesto, houve esse movimento lá, já tem alguns dias isso, lá na Tchequia, né, na República Tcheca, juntaram pessoas ali protestando contra o valor da conta de luz e coisa e tal,
mas é uma minoria pequena. O grosso do povo tcheco sabe da importância de resistir à invasão russa, sabe que se deixar a Rússia ter sucesso na Ucrânia, a Tchequia é uma das próximas ali da lista, está logo ali na fronteira disso daí tudo. Ela sabe o que é viver sob regime socialista, sobre o comunismo. Então não tenho dúvida nenhuma que isso aqui é um protesto legítimo, tá? Algumas pessoas estão falando, não, que os russos ativaram a rede de infiltrados deles para fazer protesto. Eu não acredito nisso. O protesto é legítimo, essas pessoas estão chateadas mesmo com a conta de luz e conta de gás e coisa e tal. É lógico, não deixa de ter um esforço de propaganda em cima disso. É o que a Rússia está fazendo agora. Vai intensificar nos próximos dias. Vai querer dizer, tentar convencer vários grupos na Europa a protestar contra os governos. E vão haver alguns protestos, não tenha dúvida. Eu acho que não vai ter diferença nenhuma no final das contas, pelo motivo simples de que esse tipo de colocação da Rússia deixa clara o problema dele, né? Se as sanções não estão funcionando, como dizem algumas Russettes, então por que a Rússia está parando o gás até acabarem as sanções? Que diferença faz, no final das contas, isso daí, não é mesmo? E o fato é que a gente sabe que isso não vai ter grandes problemas, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico que eu peguei do Joe Blogs, um canal que fala sobre economia e que tem falado sobre essa questão do gás na Europa, né? Então, repara, o que é esse gráfico aqui, né? Como eu falei para vocês, as reservas de gás da Europa, elas já estão perto de... já passaram de 80%, devem fechar o ano em 90%, que é a previsão normal de todo ano de acontecer esse tipo de coisa. Então, a Europa deve passar pelo inverno sem problemas. Mas aí algumas pessoas falam assim, não, mas as reservas são pequenas. Essas reservas, sem o bombeamento de gás russo, não consegue dar em nada. Isso é falso. Sim, as reservas são significativas, todo país tem essas reservas. Agora, é lógico, tem países que têm mais reservas, outros têm menos reservas. Então, esse gráfico aqui, ele mostra, é um gráfico bastante curioso, que ele mostra quanto tempo durariam as reservas de cada país europeu se a Rússia cortar o gás no dia 31 de outubro. Então, dia 31 de outubro, a gente vai considerar assim, começa o inverno. Então, não tem gás russo no dia 31 de outubro, a Europa tem que viver só com as reservas que ela já tem. Quanto tempo duraria isso? E você pode ver que a Europa como um todo, se tiver 100% dos reservatórios cheios, ela dura até 23 de fevereiro. Veja, 23 de fevereiro ainda é frio, ainda estamos no inverno, é problemático, mas já estamos no final do inverno. E, lógico, isso aqui é contando que eles vão usar apenas as reservas, o que não vai ser verdadeiro. Os Estados Unidos estão suprindo gás para a Europa também através de LNG. Hoje em dia, as necessidades da Europa de gás russo são muito menores do que já foram no passado. Então isso aqui, a gente está falando em caso catastrófico total. Não tem nenhum gás novo entrando na Europa a partir do dia 31 de outubro, o que não é verdade. Quanto tempo duraria a reserva, né? Alguns países estão melhores do que outros. Por exemplo, a Tchequia, a própria Tchequia, diz aqui que iria até 1º de abril de 2023, então não deve ter muito problema, porque 1º de abril já é a primavera, já está começando a primavera. A República da Eslováquia também vai bem lá para cima, e outros países aqui, dependendo. Portugal, curiosamente, é que tem reservas pequenas. Portugal já está com 100% das suas reservas feitas, mas duraria só até novembro, até meados de novembro, se fosse cortado o gás no início de outubro, né? Repara que essa barrinha azul aqui, ela diz que é a situação atual, só que é a situação atual do dia 9 de julho. É um gráfico que já está meio antigo, né? E como eu falei para vocês, do dia 9 de julho para cá, houve um aumento significativo das reservas de gás na Europa. Elas já estão próximas do máximo lá de 90%, então elas já estão mais próximas agora dessa barrinha rosa do que da barrinha azul, que era o alerta que eles estavam fazendo lá em julho, né? Então, a situação vai ser ruim, não vou enganar, vai ter aumento de preço, vai ter, certamente, fábricas vão ser fechadas para manter o gás para as residências, mas não vai ser catastrófico. Essa imagem de que a Europa vai congelar e coisa e tal, isso é pura propaganda russa que está querendo tentar forçar a Europa a abandonar o esforço lá na Ucrânia, né?
Então, não creio que vai acontecer isso. Vão haver protestos? Vão, porque realmente para as pessoas vai ficar difícil esse tipo de coisa. Vão haver manifestações, isso é perfeitamente razoável, as pessoas têm o direito de protestar. Existem casos pontuais de bares e pessoas que receberam contas de luzes altíssimas, mas isso não é a regra geral, isso são exceções. A regra geral é, houve aumento na conta? Houve, vai haver aumento na conta sem dúvida alguma, mas não é nada catastrófico, né? Algumas fábricas vão fechar, sim, algumas fábricas vão fechar. Ah, mas vai haver colapso econômico, queda da economia total? Não, não vai acontecer isso. Vão acontecer de algumas fábricas fecharem, né? E como se não bastasse, mesmo considerando alguma coisa assim, tem um outro canal aqui do Anders Puk Nielsen, que é um outro analista militar, mas que também fala de economia, em que ele está explicando que será que essa estratégia russa de cortar o gás tem alguma chance da Europa desistir de apoiar a Ucrânia, ou do Ocidente desistir de apoiar a Ucrânia, abrir mão das sanções? E a conclusão dele é que não tem nenhuma chance disso. Ele passa por... Primeiro, se a crise for severa mesmo, porque a verdade é a seguinte, né? Como eu falei, vai haver uma crise, vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser algo realmente severo a ponto da Europa precisar fazer alguma coisa? Não acho, não creio que seja. A Europa vê a Rússia como solução. Por quê? Porque vai ter uma crise, mesmo que tenha uma crise severa, a Europa pode correr atrás de outros países para atender a necessidade de gás deles, né? Os Estados Unidos, como a gente já falou, já está suprindo a maior parte do gás que vinha da Rússia através de LNG. Outros países podem também fornecer LNG para a Europa. Então existem outras soluções. Imaginando que a única solução que a Europa teria seria realmente reaver o gás russo, né? Seria novamente ligar a turbina, e daí... também considerando que a Europa não aceitaria passar por aperto, fazer racionamento e coisa, já estão fazendo, então não vai ter problema nenhum aí. E também que os Estados Unidos concordem com isso, porque lembra, ali na Europa você tem a OTAN, é uma decisão de vários países que inclui os Estados Unidos. Lembra o caso da turbina? O Canadá chegou a concordar de devolver a turbina para a Alemanha. Os Estados Unidos falou, não vai não. E o Canadá não mandou. Ou seja, por quê? Porque os Estados Unidos, no final das contas, você sabe, ele é o líder desse bloco ocidental. Então, no final das contas, mesmo que tenham muitos protestos e coisa e tal, a menos que os Estados Unidos mudem de posição, e lembra, os Estados Unidos não vão sofrer com essa crise, isso não vai fazer diferença nenhuma, né? E ele coloca ainda que, mesmo supondo que a Ucrânia pararia de brigar em caso de falta de apoio ocidental, que também é falso, né? Enfim, a gente sabia que a Rússia iria usar o gás como arma. Todo mundo sabia, desde o início. Não é à toa que a Europa já fez esse planejamento, já vinha se planejando, já vinha acumulando gás com volumes maiores do que o esperado. Não é à toa que todo esse planejamento de mandar gás natural liquefeito dos Estados Unidos para a Europa, tudo isso foi visto sabendo que a Rússia iria fazer isso. Imaginava-se que a Rússia faria isso mais próximo do inverno, para causar algo pior, né? Para causar uma sensação pior. Com os europeus hoje em dia tendo que usar camisa leve, né? Com calor lá, isso não causa... vídeos como este daqui não causam tanto medo se você está com calor do lado de fora de casa, né? Esse vídeo aqui, colocado, sei lá, no final de outubro, causaria muito mais temor, né, entre as pessoas. Então, tá havendo esse planejamento. O que vai acontecer desse caso aqui? Por que a Rússia vai ser a grande prejudicada dessa história toda? Porque, no final das contas, boa sorte com a sua chantagem em Moscou e boa sorte fazendo negócio com o mercado europeu em algum momento no futuro. A Rússia está se cortando da Europa, que é o melhor mercado para ela, onde ela consegue vender a maior parte das coisas de lá. Ela está se isolando para sempre. Quem que agora, em sua sã consciência, vai querer fechar contrato com a Rússia de fornecimento de gás, sabendo que a qualquer momento isso pode ser usado como uma arma? Moscou está jogando fora a riqueza em termos de gás e petróleo dele. Ah, pode vender para a China, pode vender para a Índia e coisa e tal? Pode. Vai ser muito mais caro, muito mais difícil, um mercado que não paga tão bem. Enfim, um mau negócio para a Rússia no final das contas. Para a Europa vai ser difícil, mas vamos sair do outro lado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.